O livro de Atos, o capítulo 20, o verso de número 9, aonde está escrito: E havia um certo jovem chamado Eutico, sentado numa janela, e caindo em um profundo sono que lhe sobreveio durante a longa pregação de Paulo, caiu do terceiro andar e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, pois a sua vida está nele. Glória a Deus, somente até aqui. Por gentileza, tome seu assento, adorando, bendizendo e exaltando o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia. Glória a Deus. O texto ao qual nós fizemos menção, ele trata de uma visita que Paulo fizera a Troade na sua terceira viagem missionária. Terceira e última. Era a última vez que Paulo estaria por ali pregando. E a Bíblia vai dizer que ele aproveitou para exortar os irmãos de Troade e também fazer ali o culto, como é conhecido por todos nós, o culto de Santa Ceia, o partir do pão. E a Bíblia vai dizer que no terceiro andar de um prédio, cenáculo, Paulo está pregando e a sua mensagem vai se estendendo. E é interessante que dentro deste enredo, dentro desse cenário, um jovem, alguns estudiosos vão dizer que de 7 a 14 anos, ele vai chamar a nossa atenção. A Bíblia diz que este ambiente escolhido para fazer aquele culto naquela noite era um ambiente repleto de luzes, um ambiente cheio de luzes. Mas imagine vocês, meus amados irmãos, imagine comigo, pastor Jefferson, se o apóstolo Paulo estivesse de passagem em Piracicaba e fosse pregar hoje à noite. O que não faríamos para poder ouvir o apóstolo Paulo pregando? Ali em Troade não foi diferente. Uma multidão, não tenho dúvida disso, se aglomerara dentro daquele ambiente, se reunira dentro daquele ambiente para poder ouvir esta mensagem, pois não sabiam quando seria a próxima oportunidade de ouvir este homem. Aquele ambiente, imagino eu, lotado de pessoas, e a Bíblia vai dizer que estava cheio de lâmpadas. Porém, não se trata de uma iluminação moderna como a nossa. Não se trata de uma iluminação como esta, toda de LED, toda moderna. Não. Quando a Bíblia fala lâmpada, ela está se referindo a lamparinas. Era um salão no terceiro andar, repleto de lamparinas, que utilizavam, por sua vez, azeite, para que pudessem se manter acesa. Agora vocês imaginem comigo, este salão repleto de lamparina, para que pudéssemos ter uma claridade boa. Quantas lamparinas nós não precisaríamos? Agora eu fico imaginando aquele monte de lamparina acesa, o cheiro de querosene e a fumaça tomando conta daquele ambiente. Porém, a multidão está presa, ouvindo o apóstolo Paulo. E é por isso que eu disse que um jovem vai desviar a nossa atenção. Por quê? Diferente da maioria, que estavam todos, creio eu, atônitos, ouvindo o sermão de Paulo, este jovem decide se excluir.
este jovem decide se excluir do meio da multidão. Passei a semana inteira buscando a presença de Deus, buscando a face do Senhor, para falar à igreja, para cumprir aquilo que Ele colocou em minhas mãos. E a semana inteira eu passei meditando esta passagem. Ainda hoje pela manhã estivemos madrugada praticamente toda em uma vigília. E hoje pela manhã me levantei, continuei meditando, perguntando a Deus o que eu falaria, o que eu iria compartilhar com os irmãos. E Deus colocou em meu coração compartilhar os 3 estágios da queda de Eutico. E qual é o primeiro estágio? O primeiro estágio é aquilo que antecede a queda. E quais são os fatores que vão anteceder a queda deste jovem? O primeiro, eu acabei de mencionar. Este jovem, ele decide se excluir da maioria. Enquanto a maioria está atônito, ouvindo a mensagem de Paulo, Eutico decide se excluir e assistir aquele culto da janela. A escolha. As nossas escolhas serão responsáveis pelo nosso fracasso ou pelo nosso sucesso. O livre-arbítrio que Deus deu a cada um aqui nesta noite, nem eu e nem você somos obrigados a estar aqui nesta noite. Nem eu e nem você somos obrigados a nada que não quisermos fazer, porque temos o livre-arbítrio, o direito de escolha. Porém é necessário redobrarmos a nossa atenção, repensarmos quantas vezes forem preciso antes de tomar uma escolha, para que não venhamos nos precipitar, porque eu volto a repetir, as nossas escolhas serão responsáveis pelos frutos que nós colheremos no futuro, quer seja de sucesso ou quer seja de fracasso. Olhe para o jovem que está do seu lado e fala para ele: repense as suas escolhas, pois elas serão responsáveis pelo futuro de cada um que está aqui nesta noite. Quando Eutico decide se distanciar da maioria, decide se excluir da maioria e procurar para ele um ambiente ao qual lhe trouxesse mais conforto. Eutico tinha os seus motivos. Assim como um dia, com 17 anos, jovem, olha para mim, com 17 anos de idade eu estava na igreja. Com 16 anos eu havia me batizado e abraçado o meu ministério, com um desejo impetuoso de ser um pregador da palavra. Eu não podia ver um culto ao ar livre que eu estava pregando, eu pregava no trabalho, eu pregava nas ruas. Dos 16 aos 17 fiz parte de uma juventude onde todos os dias eu amava estar naquela juventude, amava louvar os hinos com a juventude. Chegando aos 17 anos de idade, eu comecei a distorcer a minha visão para as coisas do reino e comecei a olhar para as pessoas que estavam à minha volta quando eu decidi tomar uma escolha. E qual escolha foi essa? Deixar a igreja. Eu me lembro até hoje que naquele dia eu disse assim: eu sou muito santo para estar dentro desta igreja. Eu tinha 17 anos de idade. Eu disse: para estar nesta igreja cheia de mácula, eu prefiro estar no mundo. E eu fiz essa escolha para a minha vida. Com 17 anos eu era um jovem de aparência
empregado, me vestia bem, tinha boas amizades. Pasmem vocês, eu sei que isso era tudo uma armadilha do inimigo, mas eu estava andando na rua, jovem, 17 anos, e eu sei que isso não é exclusividade minha. Eu sei que isso acontece com vocês. Hoje nós temos as mídias sociais. Naqueles dias ainda não existiam. Moças me paravam na rua para dizer para mim: a palavra daquele momento, eu quero ficar com você. E eu, seduzido por tudo aquilo, dinheiro, amizade, mulheres. Com 18 anos de idade, eu pesava 90 quilos. Com 18 anos de idade, eu estava pesando 67 quilos. Eu estava caído no crack, no álcool, na cocaína. Ninguém me queria. A sociedade não me queria. Tudo isso por conta de uma escolha errada. A escolha errada vai te trazer consequências drásticas. Não se iluda com o prato que o inimigo tem colocado diante de você. O inimigo não vai te preparar algo que você não goste, algo que te afaste, não. Ele vai chamar a tua atenção com aquilo que te prende, com aquilo que você gosta, com aquilo que você anseia. Escolhas erradas. E quando este jovem decide se afastar da multidão, decide se afastar dos demais, ele está escolhendo para si uma vida de solidão, uma vida onde ele não vai ter o apoio de ninguém. Olha para você. Será que você não tem se afastado? Seu pastor, seu líder, da sua família. Mas o que faz alguém se afastar? O que fez Eutico se afastar, Everton? Tinha um motivo. E qual era o motivo? O ambiente, fumaça, calor. Um jovem, ele queria um lugar mais cômodo para estar. E é aí que mora o perigo, porque ele procura uma zona de conforto. Eutico está no lugar aonde ele se sentia bem. Por quê? Porque o ambiente o incomodava. Por quê? Porque o pastor não prega aquilo que eu quero ouvir. Por quê? Porque o líder não coloca o hino que eu quero louvar. Por quê? Porque meu pai não faz aquilo que ele quer que eu faça. Por quê? Cuidado com as tuas escolhas. A escolha errada vai te trazer consequências. Não existe, nunca existiu e nunca existirá um evangelho sem renúncia. Renúncia do nosso ego, renúncia do nosso eu, renúncia das nossas vontades, renúncia dos nossos desejos. A semana inteira esta palavra ecoou dentro do meu coração: renúncia, 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 renúncia. Mas Eutico não queria renunciar. Por quê? Porque ele precisava estar onde ele queria estar, porque ele precisava fazer valer a sua vontade. Será que a sua vontade realmente vale a pena colocar tudo a perder? Será que não é mais fácil ouvir os conselhos do pai, da mãe? Será que não é melhor ter um namoro debaixo da vontade de Deus e esperar o momento certo para se dar em casamento e consumar o ato? Renúncia, renúncia dói. Não é fácil renunciar. Por mais que o ambiente não seja favorável, por mais que a liderança não faça da maneira que você queira que ela faça, eu quero dizer para você nesta noite: saia da zona de conforto. Saia da zona de conforto. Mas por quê?
Por que, irmão Rogério? Por quê? Por quê? A escolha errada, a zona de conforto, ela nos traz a falta de vigilância. Por quê? Porque quando estamos na zona de conforto, nós perdemos o medo. Não é assim que acontece a maioria dos acidentes de trabalho, pastor? A pessoa está tão habituado com uma serra elétrica, porque ele já não tem mais medo como tinha no primeiro dia de trabalho. Ele está ali todos os dias, até o momento em que ele amputa um membro. A pessoa, ela erra uma vez, ela fica receosa, ela fica com medo, mas não houve consequência daquele erro, ninguém ficou sabendo. Ela erra novamente, e no outro dia ela continua errando, no outro dia ela continua mentindo, no outro dia ela continua enganando, no outro dia ela continua adulterando, no outro dia ela continua traindo. Por quê? Porque está na zona de conforto, sem vigilância alguma. Eutico estava onde ele queria estar e já não tinha vigilância. E dentro desse texto, Eutico, ele trava uma briga com quem? Com sono. Ele vai ser tomado pelo sono. Agora vejam vocês, Eutico está, penso eu, ali cochilando, ali com sono, ali cansado. E o lugar ao qual ele escolhe para estar é uma janela aonde não tem apoio. Você está sentado na cadeira, se você dormir você não vai cair. Por quê? Porque você tem apoio. Ei, você não vai chegar a lugar algum sozinho. Você não vai chegar a lugar algum sem o apoio do seu pastor, sem o apoio da sua liderança, sem o apoio da tua parentela, sem o apoio da tua família, sem o apoio do Espírito Santo de Deus. Deus me trouxe aqui para te dizer nesta noite: sai da zona de conforto, vem para o meio, vem para o meio, vem para as águas profundas, Ezequiel, que eu quero te usar, eu quero te levantar, eu quero te tirar do raso e te colocar no profundo. A zona de conforto é perigosa. A escolha errada, a zona de conforto é a falta de vigilância, causa a queda eminente do homem. Esse é o primeiro ponto que antecede a queda, a escolha errada. Repita comigo: a escolha errada, a zona de conforto e a falta de vigilância. Estes itens antecedem a queda de Eutico. Façamos uma autoanálise nesta noite, para que não sejamos pegos de surpresa. Pois bem, tomado pelo sono, este jovem vai cair do terceiro andar daquele prédio. O segundo ponto é as consequências da queda. Quando Eutico cai, imagine vocês, nós estamos falando de uma cidade litorânea, de uma cidade portuária, uma cidade de comércio, uma cidade que recebia e despachava navios todos os dias, uma cidade numerosa, uma cidade povoada. Da mesma maneira que existia uma multidão para o lado de dentro, ouvindo a cerimônia, ouvindo a exortação, existia também uma multidão andando nas ruas de Troade do lado de fora. E quando Eutico cai, imagine vocês o escândalo que não foi. Naqueles dias, naquela noite, as pessoas do outro lado dizendo: olha lá, o grande apóstolo Paulo, o homem cheio da presença, o homem cheio do Espírito Santo. Ué, se ele fosse tão cheio, esse jovem não teria caído, esse jovem não teria dormido, esse jovem não teria morrido. A queda do homem traz o escândalo. Junto deste escândalo, a queda do homem ela pode levar à morte. É necessário vigilância para que não venhamos cair
para que não venhamos perecer, para que não venhamos morrer. A Bíblia diz que aquele jovem cai e as pessoas vão tentar levantá-lo morto. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Eu imagino que o único motivo para as pessoas tentarem levantar Eutico daquela maneira morto é porque a queda não deixou hematomas nele. Não houve sangramento externo. Não houve fratura externa. Quem olhava, irmão Everton, para Eutico, pelo estereótipo falava: ele está intacto, não aconteceu nada. Talvez alguns diziam apenas desmaiou. A Bíblia não diz, uma conjectura minha. Mas eu imagino que para que tentassem levantar aquele jovem morto, quem olhava para ele via uma presença física intacta. Eu já fui jovem um dia, antes de ser pai de família, antes de ser um homem casado. Já estive aonde você está. E eu sei o quanto é difícil esta faixa etária de idade. Eu sei o quanto é difícil passar pela juventude, quando na verdade nós temos feridas por dentro de nós. Quem olha para nós, a aparência externa, o estereótipo, vai tudo bem, obrigado, estamos bem, estamos bonitos, bem arrumados, cheiroso. Mas só nós sabemos aquilo que nos entristece por dentro. Sem forças para caminhar, sem forças para levantar. E as pessoas estão tentando nos levantar à força. As pessoas estão olhando para nós como se fôssemos super-homem e dizendo: essa juventude é fraca demais, essa juventude é mole demais, essa juventude tem que sacudir, tem que levantar, tem que fazer. Você tem os seus problemas pessoais. Eu não sei quais são os problemas, quais são as suas aflições, quais são os seus medos, quais são os seus segredos. O que é que te aflige? O que é que te assola? O que é que te faz chorar quando ninguém está olhando para você? Quando você dobra o joelho no seu quarto, mesmo sem forças, clamando a Deus. Mas talvez uma grande maioria olha para você achando que você tem que ser o super-homem, Mulher Maravilha, porque não tem a capacidade de colocar você no ombro e dizer: vem cá, vamos conversar. Talvez na sua casa, seus pais, sua mãe, seus irmãos, as pessoas mais próximas são as que mais se distanciam. Talvez você que está aqui, que me ouve nesta noite, tem problemas que um simples abraço de mãe, um simples abraço de pai poderia resolver. Mas eles estão distantes. Deus me trouxe aqui para te dizer que ainda que eles estejam distantes, o Espírito Santo de Deus vai te abraçar nesta noite, vai curar as tuas feridas e vai te colocar de pé. Enquanto aquele jovem estava caído, eu imagino a calúnia que não se levantou. As pessoas que estavam naquele ambiente, as pessoas que estavam do lado de fora dizendo: oh, eu já sabia que isso aconteceria. Estava na cara que era fogo de palha, que ia louvar 2, 3 hinos e que não ia chegar em lugar nenhum. Esse aí vai pregar 2, 3 cultos ao ar livre e vai parar porque é fogo de palha. Talvez diante da tua queda alguém olhou para você e fez o diagnóstico da tua vida dizendo: não vai chegar a lugar algum, não vai se levantar mais, não vai louvar mais, não vai pregar mais, não vai constituir família, porque está falido, porque está caído, porque está derrotado. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer que grandes coisas estão por vir, grandes coisas estão por acontecer, e o veredito do homem não tem poder sobre a tua vida, jovem. Enquanto as pessoas se davam o luxo talvez de caluniar a queda daquele jovem, apontar a queda, apontar os defeitos, Paulo vai parar tudo que ele estava fazendo. E aqui nós aprendemos com Paulo. Paulo, ele para aquele culto. Por quê?
Porque mais importante que a palavra pregada é o fruto, é a alma do homem. Mais importante que estas quatro paredes, que este templo, do que essas câmeras, do que aquele retroprojetor. Muito mais importante que tudo isso, que a oferta. Muito mais importante que tudo isso, é a sua alma para Deus. E Paulo para aquele culto e vai nos ensinar algo que nós muitas das vezes não fazemos. Por que não fazemos? Porque estamos na nossa zona de conforto, vivendo ao nosso bel prazer, vivendo segundo a nossa vontade, segundo o desejo da nossa carne. Paulo vai parar e vai descer. Quantas pessoas estão caídas à nossa volta, no nosso trabalho, na nossa escola, na faculdade, dentro da igreja, dentro do nosso lar, e nós não temos a humildade de descer, de se prostrar para ajudar. Por quê? Porque a vida é corrida, porque eu não tenho tempo, porque eu estou vindo de Jerusalém e eu não tenho tempo. Mas aquele jovem caído, aquele jovem morto, a Bíblia vai dizer que Paulo se prostrando e abraçando aquele jovem, a vida volta àquele jovem e todos se alegraram. Jovem, mais uma vez eu volto a dizer, eu não sei as tuas aflições. Eu não sei o que tem te afligido, o que tem feito você chorar, o que tem tirado o seu sono. Talvez as pessoas estão olhando para você e dando você como um derrotado. Eu falei isso lá em Rio Claro, bem rápido, meados de 2012, na rua onde eu moro. As pessoas olharam para mim, com 24 anos de idade. Aquele jovem que outrora tinha 17 e havia caído no mundo das drogas, agora tinha 24 anos de idade. Arrasado. Não tinha mais dinheiro para as drogas. Não tinha mais o abraço da minha família. Meu pai, minha mãe haviam fechado a porta da casa para mim. Os amigos, eu me lembro até hoje, com 18 anos, eu cheguei numa roda de amigos, eles sabiam que tinha acabado o meu dinheiro. Eles pegaram a cerveja que estava ali, umas 5, 6 cervejas, viraram as costas para mim. Aquela noite me arrasou. Já não tinha mais amigos, não tinha nada que eu pudesse fazer, estava arrasado. E as pessoas daquela rua zombavam de mim. O olhar do meu pai era de tristeza, era de dor. Hoje eu sou pai, eu imagino o que ele passava. Minha mãe era a única que orava por mim e acreditava em mim. Os vizinhos zombavam de mim. 2012, 2022. A casa que outrora era do meu pai com a minha mãe, hoje é minha, da minha esposa. Nós compramos uma das casas mais bonitas que tem naquela rua. Nós compramos aquela casa. Eu não tinha dinheiro para nada. Um homem que tinha um bar me dava um pouco de pinga para que eu pudesse me manter sob o efeito daquele álcool. Hoje eu subo, desço aquela rua junto com a minha família, dentro do nosso carro. Há 2 anos Deus me deu uma empresa. Hoje nós temos 3 funcionários diretos, mas eu e a minha esposa e mais alguns funcionários indiretos. Em 2012 alguém olhou para mim e disse que eu não chegaria a lugar nenhum. Em 2012 alguém olhou para mim e descartou todo e qualquer sucesso na minha vida. Eu não sei qual é a autoanálise que as pessoas têm feito sobre você. Eu não sei qual é o diagnóstico que as pessoas têm feito sobre você, o que têm falado ao seu respeito. Mas Deus me trouxe aqui para lhe dizer nesta noite
que o veredito do homem não tem poder sobre a tua vida, e tudo quanto ele escreveu ainda está de pé, tudo quanto ele prometeu ainda está de pé. A tua história não acaba aqui, a tua história não acaba aqui. Pode parecer que está perdido, pode parecer que é o fim das coisas, mas ele está no controle. Toda palavra de maldição contra a tua vida está sendo quebrado. O poder dos infernos nesta noite está caindo por terra, e toda obra de feitiçaria está sendo desfeita nesta noite. O diabo não tem poder sobre a tua família, o diabo não tem poder sobre a tua casa, o diabo não tem poder sobre a tua faculdade, o diabo não tem poder sobre o teu emprego, o diabo não tem poder sobre a tua descendência, sobre a tua ascendência, porque a mão de Deus está estendida sobre a tua vida, e Ele te guarda, Ele te guarda, Ele te guarda, Ele te guarda. E se você cair nesta noite, Ele te levanta. Mas irmão Rogério, eu pequei, eu também pequei. Mas irmão Rogério, eu roubei, eu também roubei. Mas irmão Rogério, eu defraudei, eu também defraudei. Mas um dia eu olhei para o livro de Atos dos Apóstolos, na cidade de Damasco, na rua chamada direita, um homem chamado Saulo. E o que Deus faz na vida daquele homem constrangeu a minha vida, e eu disse: realmente Deus existe. Tudo quanto eu fiz, Ele passou um corretivo. Eu não sei do teu passado, eu não sei da tua vida, mas nesta noite Deus me trouxe aqui para te dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você não vai ficar caído, você não vai ficar derrotado. Se for preciso, a gente para o culto, se for preciso, a gente para o que está fazendo, mas nesta noite, pela autoridade do poder do Espírito Santo, você vai se levantar, você vai se levantar, você vai se levantar. Deus vai restaurar as tuas forças, vai restituir o teu ministério, vai restaurar a tua casa, porque Ele é contigo. Irmãos, tudo é pela graça. Eu não estaria aqui se não fosse a graça. Eu não mereço estar aqui, mas a graça me alcançou. Você não merece estar aí, mas a graça te alcançou. Deus quer te abraçar nesta noite. Deus quer te envolver nesta noite. Deus quer viver um tempo de renovo. Deus quer levantar jovens. Talvez as pessoas do século atual estão olhando para a juventude, irmão Everton, e dizendo: esta juventude não chega nos pés dos primórdios. No meu tempo era diferente. Alguém está olhando para a juventude, está apontando o dedo para os defeitos, para a queda, e dizendo: o passado era melhor. Ei, você não é a igreja do amanhã, não. Você é a igreja do hoje. Fosse assim, João não teria escrito: jovem, vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já tendes vencido o maligno. Você é forte, jovem, por isso Deus te escolherá. O homem, a julgar pelo meu modo, não vou escolher por quê? Porque grita muito. Não vou escolher por quê? Não gostei do tom da pele. Todavia, ainda antes que nós fôssemos gerados no ventre de nossa mãe, Deus já havia nos escolhido e escrito os nossos dias. Você não é obra do acaso. Você não é mera coincidência. Deus te escolheu. O homem pode te rejeitar pela tua aparência, pelo teu modo de falar, pelo teu modo de vestir. Todavia, Deus te abraça, Deus te levanta, Deus te acolhe nesta noite. As aflições não vão te parar, jovem. A calúnia não vai te parar. O desespero não vai te parar. A depressão, a ansiedade, não há nada que vai te parar. Porque nesta noite Deus está te dizendo: eu te escolhi porque sois forte. Eu te escolhi porque sois forte.
Tenha certeza disso nesta noite. Fique com esta palavra em nome do Senhor Jesus. My faith will be made stronger in the presence of my Savior.